456, de 25 de junho de 1850. Código Comercial. Parte 2ª. Do Comércio Marítimo. Título 1. Das embarcações. Artigo 457. Somente podem gozar das prerrogativas e favores concedidos a embarcações brasileiras as que verdadeiramente pertencerem a súditos do Império, sem que algum estrangeiro nelas possua parte ou interesse. Provando-se que alguma embarcação registrada debaixo do nome de brasileiro pertence no todo ou em parte a estrangeiro, ou que este tem nela algum interesse, será apreendida como perdida e metade do seu produto aplicado para o denunciante, havendo e a outra metade a favor do cofre do Tribunal do Comércio respectivo. Os súditos brasileiros domiciliados em país estrangeiro não podem possuir embarcação brasileira, salvo se nela for com parte alguma casa comercial brasileira estabelecida no Império. Artigo 458. Acontecendo que alguma embarcação brasileira passe por algum título domínio de estrangeiro, no todo ou em parte, não poderá navegar com a natureza de propriedade brasileira, enquanto não for alienada a súdito do Império. Artigo 459. É livre construir as embarcações pela forma e modo que mais conveniente parecer. Nenhuma, porém, poderá aparelhar-se sem se reconhecer previamente, por vistoria feita na conformidade dos regulamentos do governo, que se acha navegável. O auto original da vistoria será depositado na Secretaria do Tribunal do Comércio respectivo, e antes deste depósito, nenhuma embarcação será admitida a registro. Artigo 460. Toda embarcação brasileira destinada à navegação do alto mar, com exceção somente das que se empregarem exclusivamente das pescarias das costas, deve ser registrada no Tribunal do Comércio do domicílio do seu proprietário ostensivo ou armador, artigo 484, e sem constar do registro não será admitido despacho. Artigo 461. O registro deve conter 1. A declaração do lugar onde a embarcação foi construída, o nome do construtor e a qualidade das madeiras principais. 2. As dimensões da embarcação em palmos e polegadas e a sua capacidade em toneladas, comprovadas por certidão de arqueação, com referência à sua data. 3. A armação de que usa e quantas cobertas tem. 4. O dia em que foi lançado ao mar. 5. O nome de cada um dos donos ou compartes e os seus respectivos domicílios. 6. Menção especificada do quinhão de cada comparte, se for de mais de um proprietário, e a época da sua respectiva aquisição, com referência à natureza e data do título, que deverá acompanhar a petição para o registro, o nome da embarcação registrada e do seu proprietário, ostensivo ou armador, serão publicados por anúncios nos periódicos do lugar. Artigo 462. Se a embarcação for de construção estrangeira, além das especificações sobreditas, deverá declarar-se no registro a nação a que pertencia, o nome que tinha e o que tomou, e o título por que passou a ser de propriedade brasileira, podendo omitir-se, quando não conste dos documentos, o nome do construtor. Artigo 463. O proprietário armador prestará juramento por si ou por seu procurador nas mãos do presidente do tribunal, de que a sua declaração é verídica e de que todos os proprietários da embarcação são verdadeiramente súditos brasileiros, obrigando-se por termo a não fazer uso ilegal do registro e a entregá-lo
dentro de um ano do mesmo tribunal, no caso da embarcação ser vendida, perdida ou julgada incapaz de navegar, pena de incorrer na multa no mesmo termo declarada, que o tribunal arbitrará. Nos lugares onde não houver tribunal de comércio, todas as diligências sobreditas serão praticadas perante o juiz de direito do comércio, que enviará ao tribunal competente as devidas participações, acompanhadas dos documentos respectivos. Artigo 464. Todas as vezes que qualquer embarcação mudar de proprietário ou de nome, será o seu registro apresentado no Tribunal do Comércio respectivo, para as competentes anotações. Artigo 465. Sempre que a embarcação mudar de capitão, será esta alteração anotada no registro, pela autoridade que tiver a seu cargo a matrícula dos navios, no porto onde a mudança tiver lugar. Artigo 466. Toda embarcação brasileira em viagem é obrigada a ter a bordo: 1. O seu registro. 2. O passaporte do navio. 3. O rol da equipagem ou matrícula. 4. A guia ou manifesto da alfândega do porto brasileiro de onde houver saído, feito na conformidade das leis, regulamentos e instruções fiscais. 5. A carta de fretamento, nos casos em que este tiver lugar, e os conhecimentos da carga existente a bordo, se algum existir. 6. Os recibos das despesas dos portos de onde sair, compreendidas as de pilotagem, ancoragem e mais diversos direitos ou impostos de navegação. 7. Um exemplar do Código Comercial. Artigo 467. A matrícula deve ser feita no porto do armamento da embarcação e conter: 1. Os nomes do navio, capitão, oficiais e gente da tripulação, com declaração de suas idades, estado, naturalidade e domicílio, e o emprego de cada um a bordo. 2. O porto da partida e o do destino, e a torna-viagem, se esta for determinada. 3. As soldadas ajustadas, especificando-se se são por viagem ou ao mês, por quantia certa ou a frete, quinhão ou lucro da viagem. 4. As quantias adiantadas que se tiverem pago ou prometido pagar por conta das soldadas. 5. A assinatura do capitão e de todos os oficiais do navio e mais indivíduos da tripulação que souberem escrever. Artigo 468. As alienações ou hipotecas de embarcações brasileiras destinadas à navegação do alto mar só podem fazer-se por escritura pública, na qual se deverá inserir o teor do seu registro, com todas as anotações que nele houver. Artigo 472 e 474, pena de nulidade. Todos os aprestos, aparelhos e mais pertences existentes a bordo de qualquer navio, ao tempo da sua venda, deverão entender-se compreendidos nesta, ainda que deles se não faça expressa menção, salvo havendo no contrato convenção em contrário. Artigo 469. Vendendo-se algum navio em viagem, pertencem ao comprador os fretes que vencer nesta viagem, mas se na data do contrato o navio tiver chegado ao lugar do seu destino, serão do vendedor, salvo convenção em contrário. Artigo 470. No caso de venda voluntária, a propriedade da embarcação passa para o comprador com todos os seus encargos, salvo aos direitos dos credores privilegiados, que nela tiverem hipoteca tácita. Tais são: 1. Os salários devidos por serviços prestados ao navio, compreendidos os de salvados e pilotagem. 2. Todos os direitos de porto e impostos de navegação. 3. Os vencimentos de depositários e despesas necessárias feitas na guarda do navio, compreendido o aluguel dos armazéns,
de depósito dos aprestos e aparelhos do mesmo navio. 4. Todas as despesas do custeio do navio e seus pertences que houverem sido feitas para a sua guarda e conservação depois da última viagem e durante a sua estadia no porto da venda. 5. As soldadas do capitão, oficiais e gente da tripulação, vencidas na última viagem. 6. O principal e prêmio das letras de risco tomadas pelo capitão sobre o casco e aparelho ou sobre os fretes, durante a última viagem, sendo o contrato celebrado e assinado antes do navio a partir do porto, onde tais obrigações forem contraídas. 7. O principal e prêmio de letras de risco tomadas sobre o casco e aparelhos ou fretes antes de começar a última viagem no porto de carga. 8. As quantias emprestadas ao capitão ou dívidas por ele contraídas para o conserto e custeio do navio durante a última viagem, com os respectivos prêmios de seguro, quando, em virtude de tais empréstimos, o capitão houver evitado firmar letras de risco. 9. Faltas na entrega da carga, prêmios de seguro sobre o navio ou fretes, e avarias ordinárias e tudo o que respeitar a última viagem somente. Artigo 471. São igualmente privilegiadas, ainda que contraídas fossem anteriormente à última viagem. 1. As dívidas provenientes do contrato de construção do navio e juros respectivos, por tempo de 3 anos, a contar do dia em que a construção ficar acabada. 2. As despesas do conserto do navio e seus aparelhos e juros respectivos, por tempo de 2 últimos anos, a contar do dia em que o conserto terminou. Artigo 472. Os créditos provenientes das dívidas especificadas no artigo precedente e nos números 4, 6 e 7 e 8 do artigo 470 só serão considerados como privilegiados quando tiverem sido lançados no registro do comércio em tempo útil e as suas importâncias se acharem anotadas no registro da embarcação. As mesmas dívidas, sendo contraídas fora do Império, só serão atendidas achando-se autenticadas com o visto do respectivo cônsul. Artigo 473. Os credores contemplados nos artigos 470 e 471 preferem entre si, pela ordem dos números em que estão colocados, as dívidas contempladas debaixo do mesmo número e contraídas no mesmo porto, precederem entre si pela ordem em que ficam classificadas, e entrarão em concurso sendo de idêntica natureza. Porém, se dívidas idênticas se fizerem por necessidade em outros portos ou no mesmo porto a que voltar o navio, as posteriores preferirão as anteriores. Artigo 474. Em seguimento dos créditos mencionados nos artigos 470 e 471, são também privilegiados o preço da compra do navio não pago e os juros respectivos por tempo de 3 anos, a contar da data do instrumento do contrato. Contato, porém, que tais créditos constem de documentos escritos lançados no registro do comércio em tempo útil e a sua importância se ache anotada no registro da embarcação. Artigo 475. No caso de quebra ou insolvência do armador do navio, todos os créditos a cargo da embarcação que se acharem nas precisas circunstâncias do artigo 470, 471 e 474 preferirão, sobre o preço do navio, a outros credores da massa. Artigo 476. O vendedor da embarcação é obrigado a dar ao comprador uma nota por ele assinada, de todos os créditos privilegiados, a que a mesma embarcação possa achar-se obrigada, a qual deverá ser incorporada na escritura da venda em seguimento do registro da embarcação. A falta de declaração de algum crédito privilegiado induz presunção de má-fé da parte do vendedor, contra a qual o comprador poderá intentar ação criminal que seja competente,
se for obrigado ao pagamento de algum crédito não declarado. Artigo 477. Nas vendas judiciais, extingue-se toda a responsabilidade da embarcação para com todos e quaisquer credores, desde a data do termo da arrematação, e fica subsistindo somente sobre o preço enquanto estes se não levanta. Todavia, se do registro do navio constar que este está obrigado por algum crédito privilegiado, o preço da arrematação será conservado em depósito, em tanto quanto baste para a solução dos créditos privilegiados constantes do registro, e não poderá levantar-se antes de expirar o prazo da prescrição dos créditos privilegiados, ou se mostrar que estão todos pagos, ainda mesmo que o exequente seja credor privilegiado, salvo prestando fiança idônea, pena de nulidade do levantamento do depósito, competindo ao credor prejudicado ação para haver de quem indevidamente houver recebido, e de perdas e danos solidariamente contra o juiz e escrivão que tiverem passado e assinado a ordem ou mandado. Artigo 478. Ainda que as embarcações sejam reputadas bens móveis, contudo, nas vendas judiciais se guardarão as regras que as leis prescrevem para as arrematações dos bens de raiz, devendo as ditas vendas, além da fixação dos editais nos lugares públicos e particularmente nas praças do comércio, ser publicadas por 3 anúncios incertos, com intervalo de 8 dias, nos locais do lugar que habitualmente publicarem anúncios, e não os havendo nos do lugar mais vizinho. Nas mesmas vendas, as custas judiciais do processo da execução e arrematação preferem a todos os créditos privilegiados. Artigo 479. Enquanto durar a responsabilidade da embarcação por obrigações privilegiadas, pode esta ser embargada e detida a requerimento de credores que apresentarem títulos legais, em qualquer porto do Império onde se achar, estando sem carga ou não tendo recebido a bordo mais da quarta parte da que corresponder à sua lotação. O embargo, porém, não será admissível, achando-se a embarcação com os despachos necessários para poder ser declarada desimpedida, qualquer que seja o estado da carga, salvo se a dívida proceder dos fornecimentos feitos no mesmo porto e para a mesma viagem. Artigo 480. Nenhuma embarcação pode ser embargada ou detida por dívida não privilegiada, salvo no porto da sua matrícula, e mesmo neste unicamente nos casos em que os devedores são por direito obrigados a prestar caução em juízo, achando-se previamente intentadas as ações competentes. Artigo 481. Nenhuma embarcação, depois de ter recebido mais da quarta parte da carga correspondente à sua lotação, pode ser embargada ou detida por dívidas particulares do armador, exceto se estas tiverem sido contraídas para aprontar o navio para a mesma viagem, e o devedor não tiver outros bens com que possa pagar, mas mesmo neste caso se mandará levantar o embargo, dando os mais compartes fiança pelo valor de seus respectivos quinhões, assinando o capitão termo de voltar ao mesmo lugar finda a viagem, e prestando os interessados na expedição fiança idônea à satisfação da dívida. No caso da embarcação não voltar por qualquer incidente, ainda que seja de força maior, o capitão que deixar de cumprir o referido termo responderá pessoalmente pela dívida, salvo o caso de força maior, e a sua falta será qualificada de barataria.